Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto bastante especial, como se os demais não fossem, né? Mas em se tratando de doutrina espírita, Evangelho do Cristo, tudo é especial, principalmente neste momento que estamos vivendo em nosso planeta Terra, importantíssimo, especialíssimo. Essa pandemia, o Covid-19, faz com que a gente sinta dentro da gente muitas coisas ao mesmo tempo, muitos sentimentos, muitas emoções. E um desses sentimentos é o medo. Medo principalmente da morte iminente, pois nos coloca de frente com a possibilidade dessa morte, entre aspas, do corpo. E não só nossa. Possibilidade iminente de, às vezes, um de nossos entes queridos partir antes da gente. Então, essa pandemia, esse vírus nos traz esse medo constante, dia a dia. E um outro sentimento é de dúvida. Dúvida sobre o que fazermos e quando fazermos, né? Ouvir todos os lados, todas as informações, as autoridades médicas, o governo, todos os lados, e a gente conseguir escolher o melhor caminho, compreender que esse é o melhor caminho e depois seguir esse caminho. Então, são muitas dúvidas que temos neste momento importante. E por causa dessas variedades de entendimentos e compreensões, muitas polêmicas. E aí se torna muito importante o bom senso e o equilíbrio. E eles têm sido o caminho mais seguro para a gente lidar com esses acontecimentos e principalmente os nossos sentimentos, né? Mas a gente percebe que isso não acontece com todos e mesmo conosco não acontece a todo momento. É por isso muitas discussões, na maioria das vezes, inúteis, infrutíferas. E por isso a gente precisa prezar muito pela vigilância, pela oração. E a pergunta que nos cabe sempre é: e o que Deus tem a ver com tudo isso? A fé nele, no seu amor, na sua justiça e no futuro, que é um elemento importantíssimo nesse processo todo, tem sido o sustentáculo dos crédulos nesse tempo de muitos desafios. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, a inteligência suprema do universo, né? Criador de tudo que existe, universo material, universo espiritual, é perfeito em todos os seus atributos, nos ama, nos cuida sempre. Isso é uma certeza que faz muita diferença durante esse processo. E o nosso globo, como tudo que existe, nós, seres vivos, estamos submetidos a várias leis eternas e imutáveis. E uma delas é a lei de progresso. Então, o nosso globo, ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o constituem, né, que compõem
o planeta Terra, e também moral, não só físico do planeta, mas moral. Como? Pela depuração dos espíritos que aqui vivem, tanto os encarnados como os desencarnados. E é interessante, no livro Roteiro de Emmanuel, através do Chico Xavier, foi publicado em 1952, ele traz a informação para a gente que a população espiritual de desencarnados na Terra, naquela época, 1952, era de 20 bilhões de espíritos. E na mesma época, a população de encarnados era de 23 bilhões. Olha que interessante. Hoje nós já estamos em quase 8 bilhões, né, de espíritos aqui encarnados. Mas aí, só para a gente ter uma ideia, quase 30 bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra nesse processo, né, através da lei de progresso físico e moral, né? Todos precisamos de depuração, todos precisamos nos remodelarmos, todos submetidos a essa lei que nos impulsiona para frente, queiramos ou não. Isso é muito importante. E tudo na criação de Deus é harmonia e revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Por isso, e nos registros que temos na história da humanidade, em todas as partes, dizem que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Olha que interessante. Estamos vivendo um momento especial. E esse trata exatamente da nossa regeneração. E a gente verifica também, com o ensinamento dos espíritos, através da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a Terra está em um processo de transição planetária que a gente ouve a todo momento. Então, numa escala de 1 a 5, a Terra está no nível 2. 1 equivale à morada dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. E o nível 5 são aqueles mundos onde já vivem os espíritos puros. Então a Terra, de acordo com os espíritos, está no nível 2 em um processo pleno de transição para o nível 3. Lembramos que nível 2 é um nível de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina e o bem fica mais vacilante e não firme. E passando para o nível 3, os espíritos chamam de mundos de regeneração. Então nós estamos num momento predito, importante, e se confirma com o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos nesse processo de transição planetária. Segundo Haroldo Dutra, a pandemia é um sinal característico de que nós já estamos vivendo esse período. De duas maneiras ocorre o processo de depuração do planeta e dos espíritos. Uma é lenta, gradual, insensível, de forma individual, onde cada um vai se esforçando para
que o seu progresso se realize, e isso depende do ritmo de cada um de nós. Somando o coletivo, a gente tem o estágio, o nível médio do planeta Terra. A outra forma de realizar o progresso é através de mudanças bruscas. É um movimento ascensional mais rápido, onde Deus, então, e através das suas leis, atuaria de forma mais efetiva para nos impulsionar nesse processo. E opera-se nesse momento um desses movimentos gerais, de forma mais brusca, justamente por causa dessa transição que estamos vivendo. São chegados os tempos, né, para que haja a remodelação da humanidade. E a multiplicidade das causas de destruição constitui sinais característicos dos tempos, visto que elas apressarão, então, a eclosão dos novos germens em cada um de nós. Isso está na Gênese, a gente pode encontrar estudando o capítulo da Gênesis, são chegados os tempos. Algumas informações importantes sobre esse período. Para que a Terra seja morada de pessoas felizes, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, ok? Que somente ao bem se dediquem. Olha que interessante essa informação. Que somente ao bem se dediquem. Não necessariamente sejam espíritos puros. A gente vai desenvolver isso um pouco mais no decorrer do nosso estudo. Mas que ao bem se dediquem. Olha que interessante, isso é muito consolador para a gente. Por outro lado, nesse momento de passagem, de transição, aqueles que praticam o mal pelo mal, que ainda não estão tocados pelo sentimento do bem, outra informação importante aqui, ó, não estão tocados ainda. Será que eu estou tocado pelo sentimento do bem? Então, aqueles que ainda não estão tocados, que praticam o mal pelo mal, eles já não serão dignos de continuarem a viver aqui na Terra transformada. O que vai acontecer? Eles serão excluídos daqui, do planeta Terra. Por quê? Como ela está mudando de nível, eles seriam, então, um motivo de perturbação e confusão e atrapalharia o progresso do planeta como um todo. Na infinita misericórdia e bondade de Deus, eles não serão eliminados. Pelo contrário, Deus nos ama a todos, nenhuma da sua ovelha se perderá. Eles irão apenas temporariamente, enquanto for necessário, expiar esse endurecimento de seus corações em mundos mais inferiores ou até em raças terrestres ainda menos atrasadas, ou ainda atrasadas, desculpa. Isso é muito consolador, que traz uma outra visão de Deus em relação às outras religiões. Todos nós somos amados e cuidados por Ele, e momentaneamente não consigo acompanhar o movimento que se opera com a maioria, eu apenas me distancio um pouco, mas individualmente, se eu quiser me esforçar, eu consigo alcançar de novo aqueles que já estariam na frente. E a gente percebe então que esse processo apenas se iniciou aqui no planeta Terra.
essa terra de provas e expiações, onde o mal ainda domina, ela vai desaparecer gradualmente, aos poucos, à medida que a nova terra vai aparecendo, do mesmo modo, gradualmente. Em cada criança que nascer, a gente vai ter, ao invés de um espírito atrasado e inclinado no mal, essa é uma situação que antes reencarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Olha aqui, amarrando aquela informação daqueles que se dedicam ao bem. Então, os espíritos virão mais adiantados, propensos ao bem. Do mesmo modo, virão também de planetas mais evoluídos, como nós temos a informação de Divaldo Franco, de Alcione, espíritos de um orbe mais evoluído que estão vindo para a Terra, desculpa, estão reencarnando aqui também para ajudar nesse processo. Como temos também informação de que grandes espíritos que ajudaram na construção da base do cristianismo junto com Jesus também estão retornando à matéria, reencarnando para ajudar nessa finalização do edifício. Mas também temos outros espíritos que estão tendo as suas últimas chances de se melhorarem e poderem continuar aqui na Terra. Olha que interessante, a gente está na finalização de um período, são chegados os tempos. A pandemia, não só a pandemia, a gente pode começar a perceber vários outros movimentos que se operam na Terra, em que muitos de nós somos compelidos a retornar à pátria espiritual de forma coletiva, como está acontecendo com a pandemia, e ela está revolucionando a nossa maneira de viver a vida, de conviver com as pessoas socialmente, está nos fazendo enxergar a vida de outra forma. Por isso, a época atual, ela é de transição. Nós temos vários elementos que se confundem dessas duas gerações. A gente está falando de gerações que ainda trazem o mal pelo mal e a outra que se dedica ao bem de forma efetiva. Então nós temos aí ideias e pontos de vistas opostos dessas duas gerações e convivendo diariamente no planeta. Então nós temos hoje uma fase de extremismos, de fanatismos, de discussões em todos os sentidos. Mas nós temos essas duas gerações convivendo. E para que esse progresso moral se instale na Terra, para fundar esse progresso, essa nova geração, ela se distingue de que forma? Por inteligência e razão, geralmente precoces. São espíritos um pouco diferenciados. Juntas à inteligência, essa razão precoce, nós temos nessa nova geração o sentimento inato do bem, crenças espiritualistas, o que constitui para eles um sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá, olha que interessante, isso que é muito acalentador para nós, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, nós que já consigamos, de uma forma mais consciente, mais equilibrada, entender todo esse mecanismo de evolução trazido pelo Cristo e pelos Espíritos,
Podemos então fazer parte se nos colocarmos predispostos a assimilar essas ideias progressistas que vão transformar a humanidade. Do outro lado, ao contrário, né, os espíritos da outra geração, da Terra Velha, são espíritos ainda atrasados, em primeiro lugar. Trazem a revolta contra Deus. Olha que interessante. Negam e não reconhecem qualquer poder superior aos poderes humanos. Olha aqui o sentimento de humildade, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, se submeter a um poder maior. Então, um sinal característico aí dessa terra ainda atrasadas, desses espíritos mais atrasados, né? A propensão instintiva para as paixões degradantes, os sentimentos antifraternos, né, de egoísmo, de orgulho, inveja, ciúme, enfim, tudo que é de apego material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Então nós vemos aqui algumas características dessas duas fases que estão convivendo ao mesmo tempo aqui no planeta. Por isso é natural o conflito, a diversidade de opiniões. Por isso que nesse momento precisamos ter muita oração, muita vigilância, para a gente não se deixar levar pela corrente das massas que se preocupam apenas com o lado exterior. Uma outra informação importante é que a regeneração do planeta, ela não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Todos de uma vez, como a gente vem falando, né, que é gradual. Basta gradual, lembrando, e não é completa, ninguém vira santo do dia para a noite. Basta aquele pensamento e aquela ideia esclarecedora e consoladora, basta uma modificação em nossas disposições morais, é uma modificação. Basta isso, essa modificação vai se operar em todos nós que nos predispomos desde que sejamos subtraídos à influência perniciosa do mundo. Olha que interessante. Aqui, Kardec traz a questão do que acontece conosco individualmente em vários momentos da nossa jornada evolutiva. Às vezes a gente está tão apegado e tão enraizado nas questões do mundo material, da matéria, dos prazeres. Às vezes a gente tem um choque que modifica as nossas disposições íntimas. A morte do corpo. A morte do corpo faz isso. De repente a gente se vê do outro lado com todas aquelas preocupações do mundo. E aí a gente vai ser obrigado a repensar a vida, a repensar as nossas crenças, a repensar o que fizemos de nós. E o que acontece nesse momento que os tempos são chegados? Isso acontece de forma coletiva, em massa. A pandemia, ao mesmo tempo que nos traz o medo e a dúvida, como nós colocamos no início, e lembrando a palestra de Alberto Almeida, que reflete o que o Espiritismo nos ensina,
se eu programei desencarnar durante a pandemia por causa do Covid-19, isso não vai acontecer? O Espiritismo nos ensina isso. Lembrando, eu esqueci o nome, Eurípides Barçanufo. O Edson, você está aí, né, Edson? Eurípides Barçanufo, que desencarnou durante também uma pandemia, com menos de 40 anos, um trabalhador exemplar, muito acima daquilo. É gripe espanhola, Ana Carla está nos relembrando aqui. Obrigado, Ana Carla. Ele, Valeu, né? ele mesmo. Então, ele mesmo. Obrigado, Edson. Então, um trabalhador exemplar, acima da média da humanidade, e desencarnou durante a gripe espanhola, uma outra pandemia que assolou a humanidade. Então, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com todos nós. Não sabemos, não temos a informação objetiva, consciente de que fizemos essa programação. Mas esse contato com esses sentimentos, a iminência da morte nossa, dos entes queridos, isso já nos modifica as nossas disposições, e se acontecer, nós vamos passar por esse processo de forma mais intensa. E agora, com a pandemia e com outros movimentos que se opera no mundo e que poderá ocorrer de forma diferente, em grandes quantidades, isso vai operar de forma mais rápida. Então, nem sempre os que voltam são outros espíritos. Olha que interessante. Por causa dessa modificação em nossa disposição íntima, nós voltaremos, mas pensando e sentindo de maneira totalmente diferente por causa desse choque. Então, por isso, o efeito é outro quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, que é o que está no livro da Gênese, nos explicando sobre esse processo de que os tempos são chegados da nova geração. Porque então, conforme as proporções que assuma numa geração, ela pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e aí, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se, então, que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Então, aqueles 30 bilhões de espíritos que a gente comentou, todos nesse processo de vai e vem, apenas a destruição dos corpos, os seres imortais, às vezes por não conseguirem operar de forma consciente esse processo ou conduzir de forma consciente, Deus, através de suas leis, nos ajuda, nos impulsiona, e a gente vai realizando essas modificações íntimas de forma mais rápida, porque estamos num processo do planeta que nos ajuda ou que nos exige mudança mais rápida. Não que não tenhamos condições para isso, temos sim. E às vezes ficamos vacilando demais. E nesse processo, as religiões, e principalmente o espiritismo, têm um papel muito importante. Muito importante. Por isso hoje é especial. O momento é especial. Estamos sendo chamados constantemente para esse trabalho. Não é o trabalho pensando somente em ajudar o Cristo, em ajudar a Deus nesse processo todo, mas primeiramente nesse trabalho de nos ajudarmos.
Não de forma egoísta, porque nós estamos falando da nossa felicidade. E esse é o trabalho mais importante da nossa vida. O trabalho mais importante da nossa vida. E esse trabalho, ele pode ser realizado concomitantemente à nossa atividade profissional e em todos os horários disponíveis do nosso dia, principalmente junto da nossa família, dos nossos entes queridos. Nesse processo todo, nós estamos sendo chamados para o trabalho. Esse trabalho, como eu comentei em uma das palestras que eu fiz no domingo, umas 2 semanas atrás, ele tem o melhor salário do mundo e os melhores benefícios do universo. E se ainda não fomos selecionados para ele, significa que ainda não percebemos os avisos, desatentos, apegados e preocupados apenas com as questões materiais, ou ainda não o valorizamos devidamente. Esse é um caso mais grave. Se temos essas informações todas e não as valorizamos, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Uma coisa é certa, nós recebemos todos esses avisos. E olha que não foi só um, foram vários, vários. O nosso Pai, Criador, nosso Deus, que é a maior inteligência do universo, de tudo que existe, através dos seus enviados, nos avisa e nos chama para esse trabalho constantemente. Aqui na Terra, a gente pode ter sido chamado pela primeira vez ainda no tempo do povo hebreu, que era, naquela época, o povo mais preparado para receber as informações espirituais, pois, como já sabemos, como eu recebi um aviso lá no povo hebreu, nós somos seres imortais, espíritos imortais, e progredimos através dos milhares de mergulhos na matéria, da reencarnação. Então, podemos ter recebido o primeiro aviso na época do povo hebreu. Com quem? Com um dos seus primeiros enviados, objetivamente, o primeiro testamento, a primeira aliança de Deus com os homens, que foi Moisés. Foi o primeiro a nos avisar desse trabalho objetivamente, depois dos profetas, né, do Antigo Testamento. Ele avisou e ficou registrado nos escritos do povo hebreu. Nós temos os 10 mandamentos. Depois de Moisés, a gente recebeu um outro enviado, que depois a gente ficou sabendo exatamente quem era, né, o nosso modelo e guia, chamado Jesus, que também pode ter nos avisado lá naquela época, 2000 anos atrás, nos avisado, nos convidando para o trabalho. Infelizmente, ainda não aproveitamos estes avisos. Infelizmente. O que estamos fazendo de especial em nossas vidas? O que estamos fazendo de especial em nossas vidas? O que estamos fazendo de nossas vidas com todas essas lições trazidas pelos Espíritos? Estão realmente relacionadas à nossa verdadeira felicidade? Por isso, depois, como na passagem da parábola de núpcias, Deus enviou esse chamado pelos Espíritos em todos os pontos da Terra, em todos os lugares, para avisar todo mundo. Nós estamos recebendo esse chamado, esse aviso para o trabalho. Porém, não basta ser avisado, não basta ter a qualificação necessária e querer trabalhar. É preciso, como nós estamos refletindo hoje, ao invés de esperar o choque para nos transformarmos intimamente, que nós consigamos fazer esse movimento de forma consciente. Eu preciso ter a pureza e a simplicidade de coração, que é o ideal, é o espírito puro, não necessariamente, mas eu preciso começar a me dedicar a conquistar essa virtude, essa qualidade.
Eu preciso conseguir cumprir todos os mandamentos de Deus, do Criador? Ainda não. Mas é preciso que eu me dedique a conhecê-las e aplicá-las em minha vida, em sociedade com as pessoas que convivem comigo. É preciso ter ao menos a disposição efetiva de fazer esse movimento. Não esperemos o choque de realidade para que isso aconteça, porque as dores serão muito grandes. Embora avisados, em todos esses momentos, como a gente acabou de refletir, ainda não fomos escolhidos para o trabalho. Mas como na passagem do trabalhador da última hora, ainda há tempo. Ainda há tempo. O dia tem 24 horas. Nós estamos na 23ª. Ainda há tempo. E como na passagem do trabalhador da última hora, não é necessário que eu esteja trabalhando desde o começo do dia. Se no momento em que eu iniciar o trabalho eu realmente me entregar a ele, me comprometer a ele de coração, com certeza eu aproveitarei o chamado, o aviso. Podemos ser escolhidos como os trabalhadores da última hora e usufruirmos desse melhor salário do mundo e benefícios. A gente já falou durante o nosso diálogo que esse salário e esses benefícios são exatamente aquilo que eu dediquei a todos nós no início da oração, ou no início da nossa apresentação. É a verdadeira felicidade e paz de consciência. E é o que dizia a nossa mensagem. Esse é o melhor trabalho, melhor salário e benefício. E não é só para mim, não é só para você. É para os nossos entes queridos também, porque nós podemos nos transformarmos em exemplos vivos desse processo. Os tempos são chegados. Ainda passaremos, como nos diz Haroldo Dutra, que estamos apenas no início. A pandemia é apenas mais um desses movimentos gerais que nos impulsionarão. Eles serão necessários se não aproveitarmos de forma consciente e objetiva e conseguirmos fazer isso individualmente, cada um de nós. Mas enquanto for necessário nesse processo do planeta de transição do nível 2 para o nível 3, para que o mal ceda espaço para o bem, vão ser necessários outros movimentos desse. Será outro vírus? Será? Não sabemos. Mas Deus vai sempre, através da lei do progresso, nos impulsionar nesse sentido. Importante sempre lembrar, já entramos nesse processo. Eu finalizo aqui então essa primeira parte, são 10 horas e 45 minutos, e eu queria abrir para a gente poder conversar um pouco. Esse é um tema importantíssimo, em que a gente pode aproveitar aí a troca de ideias, ok? Então fiquem à vontade. A Adriana já colocou uma pergunta, sabendo se a pandemia afasta as pessoas e o progresso depende da convivência, como entra a pandemia no processo de evolução?
A sua pergunta é muito importante, Adriana. Exatamente, você nos lembra que uma das leis morais é a lei de sociedade. A lei de sociedade nos esclarece que precisamos conviver uns com os outros para que em contato, né, com as pessoas, com os diferentes níveis de evolução, aquele que sabe mais pode ajudar o que sabe menos e aquele que sabe menos aproveitar o contato com os que sabem mais. Mas é tão interessante, primeiro, uma característica, a pandemia ela não é permanente. Daqui a pouco nós teremos uma vacina, nós aprenderemos a conviver com esse vírus e daqui a pouco vamos voltar à nossa vida normal. Embora a pandemia, o Covid-19, a gente já está aí quase um ano, né, de quarentena vai e vem. Então a gente viu, a gente percebe um movimento. Se aconteceu é porque foi necessário. Deus permitiu acontecer porque é necessário. Foi como um choque que nos abalou a todos. Vimos, se a gente começar a perceber, numa febre, numa loucura na vida, no apego às coisas materiais, na busca por dinheiro, por fama, riqueza, sucesso, facilitando todas as questões materiais, todos os abusos, todos os excessos de ordem material, os prazeres do corpo, numa crescente sem limite. Então, essa pandemia, de uma maneira geral, fez com que tudo isso, a nível global, diminuísse, ao menos. E o que aconteceu? Tivemos que conviver dentro de casa, que são os nossos próximos, mais próximos, aqueles com quem planejamos reencarnar e conviver. Então, eu não vejo, Adriana, como um obstáculo à lei de sociedade, mas sim como um processo necessário que ocorreu, em que pudéssemos rever as nossas vidas, os nossos conceitos, e lembrando que a gente está num período aí de transição entre duas gerações que se conflitam com ideias totalmente diferentes. Então foi um período em que necessitamos viver e conviver, que daqui a pouco voltaremos, mas podemos voltar de uma forma mais virtuosa, mais qualificada em relação às leis divinas. Então, faz parte do processo de evolução, às vezes, darmos uma parada, e essa parada foi geral. Ok, Adriana? Depois, se eu não conseguir, pelo menos, ajudar no seu desenvolvimento aí, nós temos o Edson aí também. Edson, fica à vontade se você quiser fazer algum comentário, tá? Nós temos também aqui o comentário da Viviane, onde ela fala, acho interessante observar como as crianças estão sendo poupadas nessa pandemia. Isso não deve ser por acaso. Então, e olha que nós temos uma polêmica muito grande em relação a isso, porque você, Viviane, que é médica, sabe que tem uma corrente muito grande aí a favor de que se liberem todas as atividades com as crianças, porque elas são, a influência do vírus sobre elas é muito menor do que nos adultos, são praticamente assintomáticas, e os casos que tem assim são muito raros, né? Alguma complicação maior. Então existe uma corrente muito grande aí de pessoas que querem que volte às aulas, que assim como volte o trabalho, que fiquem só as pessoas de risco em casa. É uma dúvida muito grande, nem mesmo entre os médicos e os especialistas eles conseguem se entender. A gente verifica duas correntes, e a gente no meio.
E com medo, né, com os sentimentos que a gente colocou no início, com medo, a gente acaba naturalmente se preocupando com as crianças e poupando, né, a questão do medo da morte, de perder um ente querido. Com certeza, Viviane, eu também penso como você, não é por acaso. E se estivermos num movimento equivocado, de que o correto seria todo mundo sair mesmo para a escola, pelo menos com as crianças, a gente vai sentir as consequências no futuro. Mas o natural, o que Haroldo Dutra e o que a doutrina espírita nos ensina realmente, é que nesse período a gente precisa tentar se esforçar para manter a serenidade, o equilíbrio mental, emocional, manter a vigilância constante através da oração, para que a gente consiga, então, diante dessa multiplicidade de informações, de polêmicas, de extremismos, que a gente consiga fazer o que for melhor, o que for mais útil para o nosso aprendizado intelectual e moral também. E não só nosso, né, dos seres a quem amamos e da sociedade em que vivemos. Isso a gente vai ter a resposta mais com o tempo. Ok, Viviane, Adriana, alguém gostaria de fazer algum outro comentário? Pode abrir o microfone. Bom dia, Adriano. É Cleomara. Oi, Cleo. Eu adorei a sua explanação, principalmente quando fala da transição planetária. Às vezes a gente conversa com outros espíritas e eles falam com um tom que parece que a Terra vai acabar e que ninguém vai mais reencarnar aqui, né? Então, sempre que eu escuto isso, eu já estudei bastante, mas eu não tenho essa qualificação igual a sua que você explanou hoje com tanta simplicidade para a gente. Mas a gente, porque para mim é contraditório a gente ver pessoas reencarnando, crianças assim mais qualificadas, a gente vê que elas têm um pensamento mais no bem, né? A gente vê muitas crianças reencarnando, principalmente que não comem carne, que a gente fala. E que falar disso aí para essas pessoas que acham que o planeta vai acabar, que assim que todo mundo for morrendo aqui, não vai reencarnar mais. E isso eu escuto muito no âmbito dos grupos espíritas aí. E eu queria agradecer, mas eu acho que a gente precisava unificar esse pensamento aí. É interessante o que você comenta. Viviane, daqui a pouco eu vou falar do seu comentário que eu achei interessante também. Bom, isso está na Gênese, está na obra de Kardec, todo esse mecanismo, todo esse processo. Então, grandes expositores espíritas estão com essa preocupação, porque mesmo entre nós espíritas, a gente percebe pouco estudo e muito se falando, muito se conflitando nos pensamentos, nas emoções e de forma extremista, fanática. A gente precisa se preocupar muito com isso. Porque, como lembramos, nesse processo mesmo que Kardec nos esclarece, que nós temos duas correntes, duas gerações. Vamos, a grosso modo, poderíamos dizer assim, né, se pudéssemos estabelecer um percentual 50% para cada lado, vamos imaginar. Com certeza, dessa geração mais antiga, né, com ideias mais retrógradas, mais extremistas, fanáticas, né, e a nova geração. Então aí eu já pego um gancho, né, com o que a Viviane falou, né, exato, mas do ponto de vista biológico, o vírus está poupando elas. Eu diria, de forma diferente, Viviane, eu diria que
a maioria das crianças, ou como a gente acabou verificando, essas crianças são, com exceção daqueles espíritos ainda muito apegados, né, no mal pelo mal, todas as crianças que nascem, mesmo aqueles que são apegados no mal, mas que se vierem com uma disposição moral diferente para começar a fazer o bem, são todos espíritos melhorados, né? Melhores do que nós, né? Intelectualmente e moralmente, justamente por causa do processo que o planeta passa. E a gente trazendo esse reflexo, né, para o corpo material, primeiro passa pelo perispírito, o espírito melhorado com a sua disposição íntima, a maneira de pensar moralmente, intelectualmente, aquela disposição firme e constante em conhecer o bem, em praticar o bem, se preocupar com o bem, isso vai se operar de maneira, primeiro na alma, fazendo com que a pessoa seja diferente, positiva, otimista, pensando num planeta melhor, no bem de todos. Isso vai se refletir no perispírito, com fluidos, com qualidades melhores, brilhantes, sutis, e que se refletem no corpo, e o corpo, como tem molécula conectada com cada célula do organismo, a gente tem um sistema imunológico diferenciado, né? A gente tem um sistema imunológico mais forte, mais preocupado com a saúde do corpo. Então é um reflexo, quando a gente fala daquelas pessoas que são assintomáticas ao vírus, isso não é por acaso, isso não é privilégio, a gente não pode, o Espiritismo nos ensina que não é assim que funciona. Isso é reflexo natural da situação evolutiva de cada um que se reflete no organismo. Então, a não ser os casos que são programados, né, planejados para a reencarnação e desencarnação em certos momentos, mesmo de espíritos mais evoluídos, a gente tem crianças melhoradas que têm um sistema imunológico mais preparado e que, às vezes, não vou adentrar nesse mérito, porque a gente precisaria de muitas informações na área científica, né, que é o caso o campo da Viviane. Mas tem pessoas que nem se contaminam, né, nem fica registrado, os médicos não conseguem detectar no organismo que ela foi detectada, que ela foi contaminada. Então, só para finalizar esse raciocínio, Viviane, do ponto de vista biológico, o vírus não consegue se adentrar, mas não consegue dominar aquele organismo para aqueles sintomas, para que o corpo, então, produza aqueles sintomas tradicionais que a gente conhece do Covid, porque é uma consequência natural desses espíritos. E a Fernanda está colocando aqui, até mesmo fisicamente, as crianças que nascem estão mais evoluídas, nascem sem apêndice e sem os dentes do siso. Evolução. Olha, esse é um tema que a gente pode até anotar aqui para estudar, viu, Edson? Você também gosta muito de estudar, ó, podemos fazer pesquisas aí nesse sentido para a gente trazer aqui. Eu queria falar uma coisinha, se eu pudesse, que eu sei que já está no finalzinho. Aquela fala da Cleomara me levantou um ponto que é importante a gente destacar. Eu falei disso até na quinta-feira, agora que eu tratei da Gênesis de acordo com o livro A Caminho da Luz. Emmanuel fala que vieram de Capela, 20, 25 mil anos atrás, milhões de espíritos. Não fala centenas de milhões, milhões. Milhões na Terra hoje, perante aqueles 30 bilhões que você falou no início da palestra, dá menos de 0,3%. Então, esse expurgo, essas pessoas que vão para outro planeta, é muito pouco em relação ao total, mas são muito em relação à quantidade. Então, cabe a cada um de nós ficar aqui e brigar para ficar, e cabe a cada um de nós trabalhar para que menos pessoas necessitem para esse lugar. Porque como Deus não pune, não castiga, é uma questão só de necessidade. Se a pessoa conseguir transformar-se para melhor, ela deixa de ter essa necessidade, ela vai continuar aqui.
Então, cabe a nós isso, e realmente a Cleomara está certa, que não chega a ser nem 0,5% que vão para esse outro planeta. Mas a gente tem que contribuir para que vá menos ainda. Mas eu queria aproveitar para parabenizar vocês, essa palestra é tão bem feita, colocada de forma tão tranquila, muito boa mesmo, viu, Adriano? Obrigado, Edson. O nosso objetivo é esse, sermos úteis, né? Justamente para a gente se ajudar nesse processo que todos nós precisamos uns dos outros.